Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Vamos para mais um quadro Mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo para mais um rico ensinamento da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, AD Ministério Verdade e Vida, se inscreva, aperte o sininho de notificação e seja sempre informado das novidades que nós postamos no nosso canal, tá bom? Seja muito bem-vindo a este quadro. Nós iremos falar hoje sobre a mulher de Caim. E para isso eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto da Palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 4, verso de número 17. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. É isso mesmo. É apenas este versículo que fala acerca da esposa de Caim. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem muito misteriosa nas páginas da Bíblia Sagrada, a mulher de Caim. A mulher de Caim é um problema para muitas pessoas. Muitos se perguntam, onde Caim conseguiu sua esposa? Essa é uma das perguntas mais frequentes para aqueles que leem o livro de Gênesis, para aqueles que estudam a Bíblia Sagrada. Os críticos leem esse texto com escárnio, achando ter encontrado na Bíblia um erro. Contudo, querido, nós precisamos entender que os registros genealógicos que temos na Bíblia não está completo. Lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 5, verso de número 4, que Adão viveu 800 anos. Isso mesmo. 800 anos e teve filhos e filhas. Não temos nem mesmo como a gente calcular quantos filhos Adão e Eva tiveram. Mas essa informação do capítulo 5 é suficiente para nos indicar que Caim se casou com uma das suas irmãs, ou até mesmo com uma parente próximo, uma prima, uma tia, possivelmente. Temos poucas informações sobre ela, mas as informações que nós temos aqui nesse versículo de número 17 sobre a história de Caim é suficiente para nos ensinar muitas lições. Ela existiu bem nos primórdios da história humana e ela se casou com Caim, seu irmão. Antes que você fique se questionando, pastor, ela casou com o seu irmão, isso não é incesto, não é pecado. Antes que você fique se questionando sobre ele se casar com sua irmã, lembre-se que a necessidade exigia que os filhos de Adão se casassem com as suas filhas. A palavra incesto não faz sentido para um homem que só tinha uma irmã, uma prima ou uma tia para se casar, não é verdade? Até o momento, nós sabemos que não havia nenhuma lei que restringia tal relacionamento. Observem que esta lei só vai ser trazida para o povo lá na época de Moisés. Lembre-se de que se casar com um irmão ou irmã era proibido até que Deus proibisse. Até o momento, não havia nenhuma restrição, Deus não havia dito nada a respeito, e o momento exigia, a época exigia. Sobre a mulher de Caim, não sabemos muito sobre como ela se relacionava com Deus. Contudo, quando a gente analisa com quem ela se casou, isso revela que ela teve uma escolha péssima, ou casou muito mal, porque ela teve um casamento com alguém que não agradava a Deus e nem oferecia algo que Deus se agradasse. Ela casou-se com um homem que a gente pode chamar de iracundo, um homem invejoso, um homem cheio de ira, e a ira é um dos pecados cardeais que aparece lá no livro de Gálatas, mencionado pelo apóstolo Paulo como obras da carne. Contudo, o nosso comentarista bíblico, Norman Champlin, comentando esta passagem, falando sobre a ira de Caim, ele diz o seguinte: a ira encontra-se nas raízes de muitos atos irracionais e que se tem sempre o egoísmo como sua base e o ódio como a sua grande motivação.
Observem que esta mulher casou-se com o primeiro assassino da história. Casou-se com alguém que não ouvia a voz de Deus. Ela se casou com um homem que estava debaixo do castigo divino. Ela se casou com um homem que a gente pode chamar de vagabundo, porque ele foi morar lá na terra de Nod, que significa vaguear, que significa peregrinar, andar errante. Isso mesmo, ele andou errante por toda a sua vida. Por causa do seu crime, ele foi um fugitivo pelo resto da vida, caçado e odiado por todos os seres humanos. Ela se casou com ele e foi morar lá nas terras de Nod, cujo nome significa vagueação. É assim, querido, que ele vai viver. E é assim que vive todos aqueles que saem da presença de Deus. Foi assim que ela, com o seu esposo, foi então viver na terra de Nod para vaguear e peregrinar pelo resto da sua vida. Por causa de sua constante inquietação e seu mal-estar, ou o mal-estar do seu próprio espírito perturbado porque não estava mais em comunhão com Deus. É fato, meus irmãos, que a família, que o homem que se afasta de Deus não pode encontrar descanso em nenhum outro lugar. Depois que eles saíram da presença de Deus, eles não encontraram mais descanso para a sua alma. Eles viveram vagando pelo mundo. Da mesma forma hoje, queridos, da mesma forma hoje as pessoas vivem vagando sem descanso porque estão fora da presença de Deus. Lembre-se, fora da presença de Deus não há qualquer descanso. Uma pessoa distante de Deus não tem um lugar permanente, não tem um local fixo, vai estar sempre perambulando pelo mundo. Todos que abandonam a comunhão com Deus, automaticamente eles passam a vaguear. Mesmo que eles venham morar nas mais belas residências, nas cidades mais modernas e civilizadas, ainda assim, eles estão perambulando pelo mundo porque estão longe de Deus. Há um hino que diz que o homem sem Deus é como uma folha seca que o vento leva, e é assim que vive todos aqueles que se distanciam de Deus, queridos. Quais são as lições, pastor, que nós aprendemos com a esposa de Caim? Em primeiro lugar, não construa a sua vida com pessoas que estão distantes de Deus. Esta é a primeira lição que nós aprendemos. Esta mulher construiu sua vida com um homem que estava distante de Deus. Ela se associou com a pior pessoa. Ela fez uma aliança matrimonial com um vagabundo, com alguém que não respeitava Deus e nem respeitava o próximo. Ele nem agradou a Deus com a sua oferta e ainda matou o seu irmão porque ele não respeitava ninguém. Tenha cuidado com quem você se associa. Seja seletivo em suas amizades e principalmente com aquela pessoa que você deseja passar o resto da sua vida. Essa não é uma escolha que você deve fazer de olhos vedados, de olhos fechados, não. É preciso acender bem a lâmpada para tomar essa decisão. É comum nos acharmos dando valor a pessoas erradas, mas é incomum, querido, você continuar valorizando depois que você percebe que é pura perda de tempo. Há dois modos de vivermos a vida: o modo divino e o modo humano. Não é revivendo um estilo de vida que Deus rejeita, que Deus odeia, que Deus despreza. Em segundo lugar, sabe o que é que nós aprendemos com esta mulher? É que nós devemos nos voltar para Deus. E assim deixaremos de vagar sem rumo e sem direção neste mundo perdido. Somente no Senhor você pode encontrar descanso. A vida vai se tornando cada vez mais insuportável longe de Deus, pois não há descanso fora de Deus. Ela teve que conviver com este homem que vivia vagando pelo mundo sem qualquer descanso. É triste quando damos mais ouvido às pessoas do que a Deus. A vida assim começa a não ter qualquer sentido, qualquer direção. Tudo parece
impossível, tudo começa a ficar difícil, a falta de ânimo, falta de disposição, falta de fé, porque estamos longe de Deus. Por isso lhe convido neste momento a dar ouvido à voz de Deus, dar ouvido à sua palavra que está bem aí diante de você. Na vida, nós precisamos ser como um girassol, se posicionando sempre em direção à luz. Jesus é essa luz para a qual nós devemos sempre estar voltado. Não tenha pressa em mudar, não tenha pressa também em tomar a nova decisão, não tenha pressa, porque Deus fará tudo ao seu tempo, mas aproveite para mudar, ainda que seja devagar, sem pressa, porque a direção é mais importante que a velocidade, queridos. Vou repetir, é preciso mudar, mas não tenha pressa na mudança, mude gradativamente, ainda que lentamente, mas mude para melhor, mude todos os dias, ainda que seja devagar, porque mais importante do que você ter velocidade na mudança é você saber que está na direção certa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Aplique esta palavra no seu coração e até o nosso próximo quadro, Mulheres da Bíblia.